Sejam bem-vindos à transmissão da solenidade de São Pedro e São Paulo. Fiquemos em oração com sua família. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. São Pedro é o padroeiro dos pescadores, dos porteiros, dos papas, daqueles que exercem cargo de liderança e dos líderes da igreja. São Pedro foi um dos primeiros a se tornarem discípulos de Jesus e o primeiro papa da história da igreja. Nascido em Betsaida, às margens do Mar da Galileia, Pedro era irmão do também discípulo André. Ambos eram pescadores em Cafarnaum, a poucos quilômetros de Betsaida. Pedro, André, Tiago e João eram sócios numa companhia de pesca em Cafarnaum. Todos se tornaram discípulos de Jesus. Entre os discípulos de Jesus, Pedro é o mais falante. Líder nato, ele tem momentos de heroísmo e fraqueza, de acertos e erros. Um ser todos, com suas qualidades e defeitos. Porém, uma qualidade permanece firme desde o início em São Pedro. Ele amava Jesus. Mesmo quando negou o mestre, Pedro não deixou de amá-lo e chorou amargamente. Por ser este homem espontâneo, simples, prestativo, líder, corajoso, ele se tornou tão popular e querido. Seu pontificado foi marcado pela fidelidade à doutrina de Jesus, pela atenção cuidadosa aos fiéis, pela coragem, pela liderança, por cartas inspiradas que guiam os cristãos até os dias de hoje, e pelo martírio em Roma, entregando sua vida por Jesus, sendo crucificado de cabeça para baixo. A solenidade de São Paulo e São Pedro. A liturgia de hoje nos convida a contemplar os exemplos dos santos Pedro e Paulo, os quais, por caminhos diferentes, acolheram a misericórdia de Cristo e assim realizaram a missão evangelizadora. Celebramos também o Dia do Papa, rezando pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, e solidariamente partilhando um pouco de nossos bens em favor da evangelização. Em comunhão com toda a catolicidade, celebremos o nosso encontro com o ressuscitado. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza tua igreja, São Pedro protetor, rede na praia, barco no mar, e a
tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saúdo a você, minha irmã, meu irmão, que na sua casa reza conosco esta Santa Missa, invocando a intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, alimentando assim a nossa fé para que ela seja fortalecida e também renovando o nosso batismo para que sejamos missionários, missionárias como o apóstolo Paulo. Com esta disposição, celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bondade de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a força do Espírito Santo que nos anima e a intercessão dos apóstolos estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha irmã, meu irmão, queremos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, pecadoras. No ato penitencial, nós queremos examinar as nossas faltas e nos colocar humildemente diante, reconhecendo nossas faltas nas palavras, nas atitudes, pensamentos, omissões. Como pecadores e pecadoras, necessitados da misericórdia do Senhor, confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nossas faltas e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o nosso louvor a Deus, glorificando-o. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Hoje, intenção desta missa no mundo inteiro, intenção do Santo Padre, o Papa Francisco, como o Pedro, hoje à frente da nossa igreja, também pelos bispos, sucessores também dos apóstolos. Rezamos também pelas intenções que você apresenta nesta hora, na sua vida, na sua família, colocando-as diante do Senhor. Rezamos pelas almas, pelos falecidos, aqueles vitimados por esta pandemia, também todos os falecidos. Rezamos pela alma de Amantino André Marinho, por todos os falecidos. Rezamos também a ação de graças àqueles que estão aniversariando na vida, no matrimônio. Também rezamos pela comunidade São Pedro, ela que tem o apóstolo como padroeiro na comunidade. Rezamos também pelas famílias, rezamos pela superação desta pandemia. Acolhendo todas as intenções, apresentamos-las diante do Senhor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes,
e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Dos temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engradecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Prova e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, palavra de Deus proclamada, palavra de Deus que agora é acolhida por mim, por você, e meditando-a, queremos que esta palavra nos ensine e também alimente, fortaleça a nossa fé e faça a nossa comunidade ser corajosa na missão, sobretudo neste tempo que estamos vivendo, enfrentando esta pandemia. A fortaleza e a coragem da fé são fundamentais para nós. Hoje, neste domingo, celebramos a memória dos dois apóstolos, colunas da igreja. Por isso eles têm a memória celebrada junta. Esta memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo. São Pedro, aquele que Jesus chamou por primeiro. E Paulo, nós podemos dizer que foi chamado de uma forma totalmente inusitada, no caminho para Damasco, de perseguidor, tornou-se um grande apóstolo. Então, essas duas colunas, elas resumem bem a missão da igreja, a missão da comunidade. A comunidade, ela deve ser instrumento de fortalecimento da fé. Nós, a partir do batismo, somos inseridos na vida comunitária, da comunidade, dela fazemos parte, nela vivemos a fé, alimentando-a a partir da palavra, da Eucaristia, e na comunidade nós aprendemos a ser servidores, servidoras. A comunidade deve ter a fé suficientemente forte como a rocha, capaz de enfrentar todas as adversidades. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos nos mostra exatamente como que foi difícil o início da igreja, sobretudo em Jerusalém. Pedro fora preso e Tiago fora assassinado. O apóstolo São Tiago, irmão de João, fora assassinado.
Então, diante desta dificuldade, o que a igreja, o que a comunidade fez? Ficou amedrontada? Dispersou? Não. A comunidade se uniu ainda mais em oração. A comunidade se uniu mais confiante em Deus, rezando, pedindo pelo apóstolo Pedro, que era líder, foi líder da igreja em Jerusalém, pedindo ao Senhor que fosse auxílio a ele que estava na prisão. E de fato nos ensina esta leitura primeira dos Atos dos Apóstolos no capítulo 12, que Deus ouviu a oração da comunidade reunida. Então a comunidade, ela fortalece a nossa oração quando nós rezamos juntos. Por isso o sentido da pertença à comunidade, ela é extremamente importante. Se cada um pensar, eu vou rezar as minhas orações e viver a minha fé, nós perdemos aquilo que é de mais essencial na fé, que é a vida comunitária. Porque a fé, desde quando Jesus constituiu a primeira comunidade, Ele o fez a partir dos apóstolos. Foi chamando a Pedro, a André, a Tiago, a João, foi unindo-os para que eles configurassem a primeira comunidade. E a essa comunidade foram acrescentadas depois outras pessoas, as mulheres, e outras pessoas mais. E esta comunidade, ela foi então tomando corpo, tomando a dimensão comunitária. Então nós não podemos perder aquilo que é a essência da comunidade, da igreja, que é a vida comunitária, que é não só a oração em comum, mas também o serviço. A comunidade, ela nos ensina a servir aos irmãos na solidariedade, na caridade, na justiça, na construção da paz, na construção de um mundo melhor, sempre como propósito de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, carta a Timóteo, segunda carta, então Paulo dá um testemunho do que foi viver a fé a partir das comunidades. Paulo, como nós bem sabemos, ele foi aquele que mais conseguiu organizar comunidades no início da igreja. E ele o fez, e ele mesmo diz: eu assim fiz por causa da missão que o Senhor me confiou. Então, não só viver a vida, a fé em comunidade, servindo-a, mas alimentar, aumentar a comunidade é tarefa de cada um de nós. Não pensemos que hoje é diferente, não. Esta missão do apóstolo Paulo é a mesma minha, é a mesma sua, é a mesma das nossas famílias hoje. Por isso, cada família deve ter a responsabilidade da vida catequética, da catequese continuada, a catequese da oração, a catequese da comunhão, a catequese da palavra, a catequese da partilha do pão de cada dia, a catequese. Cada família deve, a partir do apóstolo Paulo, tornar-se família que aumenta a fé, expande-a, seja na família, seja com as pessoas com as quais nós convivemos. Se no início da igreja as dificuldades serviram para unir ainda mais a igreja, para fortalecê-la, e o auxílio de Deus, porque tudo é obra de Deus. A leitura primeira, a carta do apóstolo Paulo, nos mostra muito bem, é Deus quem conduziu. Se a comunidade não deixar-se conduzir por Deus, ela perde-se. Então, fazendo o contrário daquilo que deve ser a sua constituição. Se a comunidade não escuta Deus, não acolhe o plano de Deus, ela se enfraquece.
ela perde sua resistência. Então nós que nos reunimos para celebrar em família, nós devemos ter clareza que nós devemos escutar. Por isso a palavra de Deus é alimento, alimento para a vida, para a caminhada, para o pensar, para o agir, para o rezar. A palavra, de nada adianta se a minha oração, a sua oração, a oração da comunidade não estiver de acordo com a palavra de Deus. Muitas orações se perdem porque não estão de acordo com a palavra, tornam-se orações privativas. Eu quero isso para mim, quero isso para a minha família, eu preciso disso. A oração passa por um viés que ela vai se individualizando cada vez mais e perde a sua ligação com a palavra. A comunidade que faz a firme oração, a faz a partir da palavra. Por isso, a escuta de Jesus aos discípulos, ou a escuta dos discípulos para com Jesus, é fundamental. E o Evangelho de hoje traz mais um dos diálogos de Jesus, perguntando na região de Cesareia de Filipe, uma região pagã que vivia o culto ao imperador romano, era a religião oficial. Então ali, nesta região de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta o que o povo está dizendo que eu sou. E o povo reconhece nas ações, nas palavras, no ensinamento, na autoridade de Jesus, de fato, o sinal de Deus, de grandes profetas. E Jesus então pergunta para o grupo dos 12, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta não é só de Simão, a resposta é dos 12, a resposta é da comunidade. A comunidade, ela alimenta sempre a esperança. O Messias quer dizer o esperado. Deus prometeu, Deus enviou, Deus cumpriu a sua promessa. Então, tu és o Messias, tu és aquele que de fato era esperado por todo o Israel. Então, a comunidade, ela espera e confia sempre no Senhor. Nunca a comunidade perde a confiança, a esperança no Senhor, porque é isto que move a esperança, a confiança no Senhor. Esse Messias é o Filho do Deus vivo. O reconhecimento de que Deus age a partir da vida. Por isso a comunidade, ela precisa ser uma comunidade viva, que valorize a vida, que acolha a toda espécie de vida, que defenda a vida em toda a sua existência. Se a comunidade não for comprometida com a vida, ela não é uma comunidade do Deus vivo. Se for uma comunidade que alia-se à morte, à destruição, à poluição, o desrespeito da dignidade da vida, da pessoa, então esta comunidade não é do Deus vivo. Para que seja uma comunidade do Deus vivo, é preciso que a vida, ela seja de fato respeitada, amada, protegida, cuidada, guardada, respeitada por toda a comunidade. Esta comunidade que deve trabalhar continuamente para que a fé seja uma pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a fé da comunidade, ela deve ser uma rocha firme. A fé da comunidade deve ser inabalável, mesmo sabendo que individualmente nós temos fragilidades. Então, dependendo dos fatos que acontecem na nossa vida, na nossa família, nós ficamos fragilizados. Então, cabe à comunidade ser o auxílio necessário. Então, se algum membro da família, um membro da comunidade perde um ente da família que morre, que adoece,
o que a comunidade tem que fazer? Ela tem que solidarizar, ela tem que se colocar junto para quê? Para que a fé fragilizada numa circunstância seja fortalecida. E é a ação da comunidade. Se a comunidade não perceber as fragilidades de seus membros, então a comunidade, ela está deixando de viver a união, de viver a comunhão. Por isso, a solicitude pastoral é próprio da comunidade. Por isso a nossa comunidade, ela deve sempre estar disponível para o trabalho pastoral, seja para com a criança, para com o jovem, para com os casais, para com os adultos, os idosos, para com os doentes. A pastoral, a ação pastoral, ela é uma forma eficaz da comunidade encontrar-se com as fragilidades de cada um de seus membros e fortalecê-los. Então, hoje, ao celebrarmos a memória dos apóstolos Pedro e Paulo, tendo como missão esta chave que o Senhor concedeu a Simão Pedro e concede à comunidade, chave cujo sinal, aqui está a imagem do apóstolo Pedro e a chave. A chave nunca compreendida na dimensão de fechar, embora a chave serve também para fechar, mas fechar no sentido de dar segurança, mas o sentido maior é de abrir. Eu te darei as chaves e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então a comunidade, ela tem a missão confiada pelo próprio Senhor de ser esta que vai abrindo, vai construindo o caminho para o céu, o caminho de toda a comunidade, não é um caminho de um ou de outro. Então a comunidade que recebeu esta chave do Senhor, ela deve sempre estar disposta a abrir corações, a abrir caminhos, a abrir possibilidades, a animar, a fortalecer, fazer com que a comunidade de fato ela seja construtora deste caminho para o reino dos céus. Que a intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo fortaleça o Papa Francisco, nossos bispos, cada batizado, cada batizada, seja fortalecida pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e que nossa comunidade paroquial e a comunidade de São Pedro sejam fortalecidos pela intercessão desses apóstolos. Fortes, firmes na fé, na oração, como irmãos e irmãs, professemos a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações, as nossas preces, na intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ao final de cada prece, falaremos, por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouve-nos, Senhor. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, iluminai a vossa igreja, para que, solidamente construída sobre o fundamento dos apóstolos Pedro e Paulo, possa cumprir com fidelidade e coragem sua missão apostólica. Rezemos.
Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, assiste com vossa luz o nosso Papa, para que no exercício do primado e no modo de amar e cuidar do vosso rebanho, possa ser sempre reconhecido como sucessor de Pedro. Rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, Senhor, que tenhamos a coragem de São Paulo de anunciar nos areópagos de nosso tempo presente a mesma mensagem que ele anunciou e testemunhou, para que cada vez mais homens e mulheres vos conheçam e amem. Rezemos. por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, para que nossas comunidades, na evangelização promovida, aprendam a testemunhar a apostolicidade de nossa fé e a força libertadora do Evangelho de vosso Filho, rezemos. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, ouvi-nos, Senhor. Senhor, guardai o povo que busca-o de todo o coração. Dai-lhe, por intercessão dos santos Pedro e Paulo, fidelidade, coragem e vivo senso de unidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Isso vos pedimos, ó Deus, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia eucarística no altar do Senhor, a presença do pão e do vinho, nesta memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No altar do Senhor colocamos a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, o Santo Padre, o Papa, nesse dia de hoje. Cantemos. Com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Amém. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus põe nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, nos ofertamos ao Pai na alegria. Faltas, purificar meus pecados, para celebrar dignamente o vosso santo sacrifício. Não fiz o que eu vivi, o pão que ofertarei, pouco depois comungarei. Assim tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz desse dia. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmã e irmão, para que a oferenda apresentada seja agradável e aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o Evangelho. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, com os anjos e santos, celebramos os vossos louvores cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, ó Pai, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, em que ia ser preso, Jesus fez com os apóstolos a última ceia. Reunidos, ele tomou nas mãos o pão e levou ao céu. Abençoou, partiu, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, elevou ao céu, deu graças novamente ao Pai e o deu também a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão, para o perdão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. olhai com bondade a oferenda da vossa. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Faça de nós, Senhor, uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, São José, o esposo, os apóstolos, São Pedro e São Paulo, os mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O Papa Francisco, Marco Aurélio, nosso bispo, Evaristo, bispo da Igreja Irmã em Marajó, com os bispos, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei, Senhor, as preces da vossa família, que reza, que se faz na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremo-nos dos falecidos, pelos quais rezamos nesta hora, de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue do Senhor seja nosso alimento e nos conduz à vida eterna. Amém. Você que reza esta missa na sua casa, você é convidado, convidada a fazer a sua comunhão espiritual. Nesse momento que estamos vivendo, o cuidado se faz necessário e fazendo da nossa família uma família que se alimenta da Eucaristia, da palavra, espiritualmente. Deixe-se alimentar pela presença do Senhor. Esse mesmo Jesus que chamou a Simão e que nos chamou um dia pela graça, pela força do batismo, nos constituiu seus discípulos e discípulas no mundo de hoje, assim como também chamou a Saulo, lançando-o ao chão para que ele pudesse escutá-lo. Assim, vamos fazendo desse tempo de fortalecimento da fé, de fortaleza da união familiar, do vínculo comunitário. Faça sua comunhão espiritual. A igreja lembra a memória pascal do Cordeiro, e mais nada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal
Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho da missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos deste dia que o martírio iluminou, o triunfo deste santo nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada por Pedro e por Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Oremos, oração após a comunhão. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Queremos rezar a oração do apóstolo São Pedro e depois a oração ao apóstolo São Paulo. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja, entregou as chaves do reino dos céus e constituiu pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes da palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos da fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber profirmeza a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim de permanecermos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda,
e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Assim seja. Amém. Amém. A oração ao apóstolo São Paulo. Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso seguidor de Jesus Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos esse espírito de apóstolo que recebeste de Jesus Cristo, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e de amor ao Mestre Jesus. Suscitai muitas vocações missionárias, que a vosso exemplo levem Cristo a todos os povos, a todas as famílias. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Que sejamos auxiliados por esses apóstolos, São Pedro e São Paulo, e a veneração à Virgem Maria, o testemunho dos apóstolos para com o acolhimento de Maria nesta primeira comunidade, é um sinal muito fiel para nós de que a intercessão da Virgem Mãe foi fundamental para a santificação daqueles que Jesus constituiu. Que a Mãe querida interceda por nós, por nossas famílias, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, e seja intercessora sob o título de Mãe da Saúde, concedendo saúde àqueles que estão doentes e também concedendo-nos o auxílio para a superação desta pandemia. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Rogai também por todas as nossas famílias. De modo especial, a intercessão hoje sobre a comunidade São Pedro, a mais nova comunidade da nossa paróquia, que seja fortemente auxiliada pela intercessão de São Pedro. Invoquemos a benção de Deus. Lembramos que na terça-feira a reflexão, então as famílias devem então estarem sintonizadas, conectadas no nosso Facebook, Paróquia Cristo Libertador, às 19 horas, para fazerem a reflexão, na terça-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, de São José, desça sobre vós, vossas famílias, a proteção, a fortaleza da fé, a força da oração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, vamos em paz, fortalecidos na fé. Sejamos fortes como Pedro, que a paz do Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.
Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse, eu te darei do meu reino a chave, és a minha igreja, sobre essa pedra eu edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro.